ya que también voy a contar cómo empezó Ministerio Restauración, ya que el Señor estaba hablando que Dios le dio un sueño. Eu vou contar como começou o Ministério Restauração no Paraguai, já que o senhor estava contando que Deus lhe deu um sonho. Tal vez muchos no saben cómo empezó el Ministerio Restauración en Paraguay. Talvez muitos não saibam como começou o Ministério Restauração no Paraguai. Y fue 6 meses de oración Nós estávamos 6 meses em oração, en los montes nos montes, con un grupo de hermanos, com um grupo de irmãos, clamando a Dios para que Dios pueda darnos un ministerio que pueda apoyarnos. clamando a Deus para que Deus enviasse alguém, um ministério, para nos dar apoio. Mas Dios respondió nuestras oraciones. E Deus respondeu nossas orações. En ese periodo de oración apareció Pastor Remy. Foi nesse período de oração que apareceu o pastor Remy. Y ahí nos conocimos, E aí nós nos conhecemos hicimos amigos e nos tornamos amigos. y empezamos juntos la obra del Señor. E começamos junto a obra do Senhor. Hicimos un pacto, E nós fizemos um pacto. el pacto que David hizo con Jonatán. O pacto que Davi fez com Jonathan. Y para trabajar juntos. Para nós trabalharmos juntos. Iniciamos la obra sin nada, sin recurso. E nós não tínhamos nada, nós não tínhamos recursos. Él no me conocía, ni yo. Ele não me conhecia e tampouco eu conhecia ele. Nunca yo le había visto. Eu nunca lhe tinha visto antes. Mas Dios tenía en su propósito Mas Deus tinha um propósito. que un día nos íbamos a encontrarnos Que um dia nós iríamos nos encontrar. para que podamos hacer juntos las obras del Señor. Para nós fazer a obra do Senhor juntos. Iniciamos allí en kilómetro 14, Nós iniciamos no quilômetro 14, donde ahora es la sede. onde agora é a sede, quilômetro 14 da Ruta Nacional. Y ahí empezamos con una pequeña iglesia. Aí nós começamos com uma pequena igreja. No teníamos nada, no teníamos silla, no No. teníamos equipo de sonido, nada. Nós não tinha nada. Nós não tinha cadeira, nós não tinha som, não tinha nada. Nem igreja tinha. Mas Dios hace las cosas de la nada. Mas Deus foi fazendo. Dios es un Dios que hace las cosas de la nada. Deus é Deus que faz as coisas do nada. No teníamos recursos, pero teníamos fe. Nós não tinha condições, mas nós tinha fé. Y cuando Dios está al frente de una obra, E quando Deus está na frente de uma obra, Él provee todas las cosas. Ele provê todas as coisas. Y empezamos allí. E começamos ali. Nuestro principio era pequeño. Nuestro principio era pequeño. O início era tudo pequeno. La Biblia dice, aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será mayor. A Bíblia diz que ainda que o início seja pequeno, o último estado será maior. Porque Dios es grande. Porque Deus é grande. Lo más importante es el principio. O mais importante é o início. Si hay inicio, hay futuro. Se tu iniciar, sempre tem futuro. Y Dios nos ha bendecido. E Deus nos abençoou. Y de ahí la obra se extendió. E aí a obra se estendeu. Me lembro que uma vez nós estávamos fazendo a igreja, levantamos os tijolos e nós não tinha janela, não tinha porta. Aí fomos comprar por fé, sem dinheiro. Fomos orando. Chegamos na madeireira, dissemos, senhora, nós queremos comprar a porta, mas, né, aquela nossa cara de choro. Ela disse assim, ó, vai lá, escolhe a janela que vocês quiserem, as portas que você quiser, pode lá escolher e levar. Só vocês arrumam um carro para levar, mas pode escolher. Nós nunca tínhamos visto aquela mulher, nunca tinha entrado na madeireira. Pode levar lá. Lembra? Y así empezó. E assim começou. Y de ahí abrimos la primera obra misionera en Capivari. Aí abrimos a primeira obra missionária, depois de Cidade de Leste, em Capivari.
Y empezamos debajo de un techo de la casa de un hermano. E começamos numa garagem, numa casa de um irmão. Y empezamos ahí el primer culto. Aí nós fizemos o primeiro culto. Más o menos estábamos más de 6 a 8 personas Nós estávamos en ali ese primer em culto. 6 a 8 pessoas no primeiro culto, sem luz. Y después hacíamos campaña evangelística al aire libre, Depois fizemos uma campanha evangelística no ar livre, porque no teníamos templo. porque nós não tínhamos igreja. Y cuando viajamos juntos desde Ciudad del Este a Capibarí, E quando nós viajávamos juntos de Cidade Leste a Capivari, muchas veces pasamos muchas dificultades por el camino. no caminho nós encontramos muitas dificuldades. Muitas vezes encontramos dificuldade pelo caminho. Y encontramos policía por el camino y quería sacarnos dinero. Nós encontrávamos a polícia pelo caminho e a polícia, por muitas vezes, tirava o nosso dinheiro. Mas con muchas dificultades, Y con fue con- alegría nos íbamos. E foi com muita dificuldade. E nós ia com alegria. Íamos com alegria. Y Pastor Remy me decía por el camino, ¿cuántas almas vamos a ganar hoy? Alguma coisa pelo menos, né? E o pastor Remy me perguntava, hoje nós vamos ganhar quantas almas? Yo le respondí, hoy vamos a ganar 10 almas. Eu disse para ele, hoje nós vamos ganhar 10 almas. Esa era mi fe, 10 almas. Essa era a minha fé, 10 almas. Y empezó el culto, la campaña evangelística. E começou o culto em uma campanha evangelística, numa cruzada evangelística. Bom, culto ao livre. Y el lugar era casi desierto, ¿verdad? E o lugar era quase deserto, não tinha Pero- moradores. Venían las almas. Mas as pessoas vinham. Él predicaba en portugués y yo le traduje al guaraní. Ele pregava em português e eu traduzia para o Guarani. Y a veces Pastor Remy dudaba y me decía, ¿será que vos estás predicando el mismo mensaje? Pastor Remy às vezes olhava para mim e dizia, tu estás falando o que eu estou falando? Tu estás pregando a mesma coisa? Aleluia! Y en esa noche, cuando ya hicimos el llamado para que las almas puedan llegar a los pies de Jesús, E nessa noite, quando nós fizemos o convite para as almas aceitarem Jesus, venían las almas. e as pessoas vinham, saiu das suas casas e vinham para o culto. Y llegaban las primeras almas. E chegou as primeiras pessoas. ¿Dónde está la segunda? Onde está a próxima? Pasaron, Segunda. pasaron la segunda. Onde está a segunda pessoa? La tercera, A terceira, la cuarta, a quarta, quinta, quinta, hasta que llegamos 9. até que chegou 9. Y solamente faltaba una persona para Y- completar E 10. faltava uma pessoa para completar os 10. Y no sabemos de dónde apareció esa Nós última persona. nós não sabemos de onde que a última pessoa apareceu. Y 10 pessoas. completamos 10 en esa noche. 10 pessoas. Para la gloria del Señor. Para a glória de Jesus. Porque estábamos de acuerdo. Porque nós fizemos um acordo. Porque la estávamos de Biblia acordo. dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo de cualquier cosa que piden aquí en la tierra, Qualquer coisa aqui na terra será hecho allá en el cielo. será assim lá no céu. Porque Dios es fiel. Porque Deus é fiel. Y podemos ver las manos de Dios obrando milagros. E nós podemos ver a mão de Deus operando milagres. Muchos milagros. Muitos milagres. Y uno de los milagros Y que un quiero dos- contar, E um dos milagres que quero contar, que ocurrió allá en la zona de Yacicañí. que aconteceu na cidade de Jacicani. Era un lugar interior. Era um interior, num sítio, na roça. Hicimos allí un culto a la mañana, un domingo. E nós fizemos um culto ali pela manhã, no domingo de manhã. Y de repente aparecieron 4 hombres E de repente apareceram 4 homens trayendo una persona que vinham encima de una hamaca. com uma pessoa num lençol. Botaram num lençol
agarraram numa ponta, 2 noutra e trouxeram um homem nesse lençol. Os irmãos entendem? Antigamente se chamava de branda, não sei como se chama hoje. Num lençol, 4 pontas, um no lado, no outro, e trouxeram pela estrada, o carro não ia. Era un joven E era um jovem y que se había hecho una macumba. que ele tinha feito macumba, participou do centro de macumba, de feitiçaria, coisa parecida. Mas él quedó muy mal. E ele ficou muito mal. Cuando él se manifestaba, era como un sapo que saltaba y se echaba en el agua. Ele, quando se movia, ele agia como um sapo, ia pulando igual um sapo e ia para a água, lá pro meio da água, pensando que era sapo. Mas estaba siempre así, después ya se debilitaba mucho. Ele teve muito tempo assim, e agora, quando nós chegamos lá, ele estava bem debilitado, já não se movia mais. Ya no comía, Não comia, solamente piel y hueso. estava só pele e osso, ele não movia nem o olho. Y llegó en ese lugar. E nós chegamos naquele lugar. Y vinieron las personas, nos dijeron que si podíamos orar por aquel hombre. E as pessoas chegaram ali e perguntaram se nós poderíamos orar por ele. Y fuimos a orar por él. E fomos orar por ele. Y el muchacho estaba allí. E colocaram na nossa frente assim. Era algo muy terrible. Era algo terrível. Él no movía nada. Não se movia, como se estivesse morto. Mas comenzamos a orar por él. E nós começamos a orar por ele. Y Dios hizo un milagro en la vida de este E Deus fez um joven. milagre na vida desse moço. Cuando empezamos a orar, él comenzó a abrir los ojos. Quando nós começamos a orar, ele começou a abrir os olhos. Y él comenzó a movimentarse. E começou a se mover. Parecía que él recobraba una fuerza. Parecia que ele foi tomando força, ânimo. Y después nos hicimos levantar y nos hicimos sentar en una silla. Depois pegamos ele e colocamos de pé e colocamos ele sentado numa cadeira. Y él comenzaba ya a tener un poquito de fuerza. E ele dava para ver que ele já tinha um pouquinho de força. Entonces yo le dije si quería comer. Yo le hablé si quería comer. E eu perguntei para ele, tu quer comer? Él no podía hablar, solamente hacía así. Ele não pôde falar, somente fez assim. Y yo le pregunté al dueño de la casa si tenía algo para dar de comer. E eu perguntei aos pais se tinha algo para ele comer, que pudesse dar para ele comer. Pero no tenía. Mas eles não tinham. Solamente tenía 1 litro de leche. Somente tinha 1 litro de leite. Y yo le dije, dale al muchacho para que pueda beber. E eu disse para ele, dá o leite para o moço beber. Por la fe, porque él ya no bebía ni agua. Por fé, ele já não bebia nem água, não bebia mais. Y él tomó todo ese litro de leche. E ele tomou todo o litro de leite. Y Dios hizo un milagro en la vida de este E hombre. Deus fez um milagre na vida desse moço. Porque su hermana ya había muerto. Porque a sua irmã já tinha morrido há 2 anos antes, né? Porque tenía un vecino que es macumbero. Porque eles tinham um vizinho que era macumbeiro. Entonces este macumbero hizo una macumba E de su hermano. esse macumbeiro fez uma macumba para sua irmã. Y falleció. E ela morreu. Y la misma cosa el macumbero hizo ese trabajo por este joven. E o macumbeiro fez a mesma coisa e a moça se comportava, o moço se comportava da mesma forma que se comportava a sua irmã. Ya estaba por morir. E ele já estava para morrer, Pero desenganado dos médicos. Jesús es bueno. Mas Jesus é bom. Que apareció para deshacer las obras del diablo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Y este joven fue liberto por el poder de Dios. Esse jovem foi liberto pelo poder de Deus. Después recibimos la noticia que después de 10 días, Depois nós recebemos a notícia que 10 dias depois, este joven ya estaba trabajando otra vez en la chacra. esse jovem já estava de novo trabalhando na roça. Para la gloria del Para a Señor. glória do Senhor. Porque Dios es fiel. Porque Deus é fiel.
El evangelio que nosotros predicamos É o evangelho que nós pregamos. es un evangelio de poder, É o evangelho de poder. un evangelio que sana, É o evangelho que cura, que liberta que liberta, y que restaura la vida del que pecador. restaura a vida do pecador. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestra fe iba aumentándose. E a nossa fé ia aumentando. Y teníamos mucha fe. E nós tínhamos muita fé. Podíamos ver milagros. Nós vimos muitos milagres acontecer. Y la gente vio lo que Dios hizo con ese muchacho. E a gente viu o que Deus fez. As pessoas viram o que Deus fez com esse moço. Entonces vino corriendo una persona Então veio correndo uma pessoa de morro abaixo y nos dijo si nosotros podíamos ir a orar por un enfermo. e perguntou se nós poderíamos ir orar por outro enfermo ali nas proximidades. Y nosotros decimos E sí, nós outros, sim, claro. teníamos tanta fe. E nós sim, Porque vemos el poder de Dios, el milagro Dios haciendo en la vida de este joven. nós estávamos animados, cheios de fé. A gente viu o milagre que Deus tinha feito ali. Y nos fuimos. E nós fomos. Y llegamos a una casita. Chegamos, subimos o morro e chegamos numa casinha pequena, um barraquinho. Y el pariente de este hombre que estaba allí abrió la puerta. E o parente desse homem que ali estava abriu a porta do barraquinho. Y nosotros pensamos que era una persona que está enferma. E nós pensávamos que era alguém que estava enfermo, que estivesse de cama. Pero cuando entramos allí No mais, quando nós entramos y nos encontramos con una sorpresa. e nós levamos uma surpresa. Porque estaba una persona endemoniada en ese lugar. A pessoa que estava ali estava endemoniada, presa, porque... Pero cuando entramos Mas allí, quando nós entramos ali, parecía un choque de espíritu. parece que teve um choque de espírito. Mas oramos por este hombre. E nós oramos por esse homem. Era una legión que estaba en la vida de este hombre. Era uma legião de demônios que estava na vida desse homem. 38 años. 38 anos preso. Né? Él había practicado magia negra Ele era praticante de magia negra. y él quedó loco, E ele ficou louco, endemoniado. endemoniado. Y cuando llegamos allí, cuando este hombre hablaba, parecía miles de voces, E quando ele falava com nós, era como se fosse 1000 vozes. legiones de demonios. Assim, você não... Parece que fosse assim, um monte de gente gritando, mais ou menos isso, gritando todos juntos. Mas la gloria del Señor, Mas para a glória do Senhor, este hombre fue liberto. esse homem foi liberto. Nunca más se manifestó, Nunca mais se manifestou. porque Jesús libertó a este hombre. Porque Jesus libertou esse homem. Y Dios es bueno. Deus é bom. Dios el que liberta y el que hace la obra a través Deus de é o que nuestras liberta e faz a obra perfeita. vidas. Y muchos milagros, muchas cosas maravillosas Dios ha hecho con nosotros. E Deus fez muitas obras maravilhosas em nossas vidas. Durante esos 7 meses que estuvimos allí, Durante esses 7 meses que estivemos ali. cuando llegó los 7 meses, Pastor Remy regresó a E quando Palhoça. passou-se 7 meses, pastor Remy voltou para Palhoça. Él no me dijo que iba a volver. Ele não disse para mim que ia voltar. Era fin de año. Já era início de ano. Fin de año. Não, enero. Para pasar Navidad aquí. Ah, ele veio para passar o Natal aqui. Él me dijo, yo tengo que ir a pasar con mi familia Navidad. Eu vou passar o Natal lá com a minha família. Entonces, él vino, pero ya con un pensamiento de quedar. Ele veio, mas eu acho que já tinha um pensamento de ficar. Después, enero, Depois, em janeiro, él regresó. ele voltou. Y yo estaba sentado en la casa de mi mamá. Eu estava sentado na casa da minha mãe. Pero de repente apareció un camión De repente apareceu um caminhão y decía, Remy Móveis, que dizia assim, Remy Móveis. y que ya iba para traer su mudanza. E ele tinha ido para buscar sua mudança. Y yo me sorprendí, E eu fiquei surpreso. yo no esperaba. Eu não esperava. Y él me dijo, E ele me disse, librado, librado, yo tengo que regresar otra vez a Brasil. tenho que voltar de novo para o Brasil.
te queda aquí. Agora é Y contigo. continúa el trabajo. Continua o trabalho. Y él me pasó el trabajo E ele me passou o trabalho. conforme a la revelación que Dios le había dado el sueño. Conforme a revelação que Deus tinha lhe dado no sonho. Él me pasó, para mí era algo difícil. Para mí era algo difícil E asumir el o trabajo. que ele me passou era algo muito difícil, ter que assumir o trabalho. Era un desafío. Era um desafio muito grande. Mas Dios nos dio la gracia Mas Deus nos deu graça para poder continuar. para poder continuar. Él me entregó la novia, que es la iglesia. E ele me entregou a noiva, a igreja. Yo fui su intérprete Eu que fui o seu intérprete. y ahora él me intérprete aquí. Agora ele está me interpretando. Mas Dios nos ha dado la gracia. Mas Deus tem nos dado graça. Empezamos sin recursos Nós começamos sem recursos. y Dios nos ha bendecido. E Deus nos abençoou. Ahora tenemos más de 30 iglesias en Paraguay, Agora nós já temos mais de 30 templos no Paraguai, que son propias del ministerio. que são próprios do Ministério Es para Restauração. la gloria del Señor. É para a glória do Senhor, Porque Dios es fiel. porque Deus é fiel. Dios el que da el crecimiento. É Deus que dá o crescimento. Y yo puedo decir Eu posso dizer, que Dios, cuando Dios nos llama, quando Deus nos chama, Él se responsabiliza de nuestras vidas. Ele responsabiliza pela nossa vida. Muchas veces tenemos miedo, Muitas vezes nós ficamos com medo. más cuando uno se dispone, cuando uno se coloca a disposición de Dios. E quando alguém se coloca à disposição de Deus, Durante estos 18 años, ya pasaron 18 años, durante 18 anos, já passou 18 anos, yo puedo ver la mano de Dios. eu posso ver a mão de Deus. Enfrentamos muchas batallas, Enfrentamos muitas batalhas, mucha oposición, muita oposição, pero Dios siempre nos daba la e victoria. Deus sempre nos deu a vitória. Y el ministerio se ha extendido por muchos lugares, E o ministério já chegou em muitos lugares, muchas ciudades. em muitas cidades, Dios abriendo la puerta, e Deus abrindo portas. porque Dios es el que va delante de É nosotros. porque é Deus que vai na nossa frente. Pero cuando Dios va delante de nosotros, Él abre camino. Quando Deus sai na nossa frente, Ele abre caminho. Porque la orden de Dios es avanzar Porque a ordem de Deus é avançar. y nunca conformarse y estar estancado. E nunca se conformar e estar parado.